nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Misereatur nostri onipotens Deus, et dimitis peccatis nostris perducat nos ad vida eterna. Meu pai era belo e jovem. Quer dizer, para quem tinha 33 anos. Era a mesma idade de Cristo. Quando eu tinha 14 anos, isso para mim já representava velhice. Eu via nos olhos das mulheres e dos muitos homens também a admiração que causava o rosto esculpido e o corpo. O corpo elástico do meu pai. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Como eu ficava quase o ano todo no colégio interno, eu e meu pai ficávamos pouco tempo juntos. Mas o meu pai passava as férias comigo. Nós íamos ao sítio no interior e a gente nunca mencionou o nome da minha mãe. Esse era um assunto tabu. O grande fantasma entre dois homens, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dois homens não, um homem. E um quase homem. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntates, laudamus te, benedicimus Deo. Meu pai não se casou de novo. Será que foi por fidelidade à memória da minha mãe? Ou por arrependimento do que poderia ter sido e não foi? Mas outras mulheres frequentaram meu pai. Algumas mais tempo do que outras, mas todas sumiam. E a gente ficava sozinho. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, credo in uno Deum Patrem onipotentem, factorem celi et terra visibilium, omnium et invisibilium, et in unum Domino Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ant omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumini, Deum vero de Deum vero, genitum non facto consubstantialem Patre, perque in omnia facta sunt que propter nos hominis et propter nostram salutem descendit de celis. Foi um dia inesquecível aquele no sítio, em que o meu pai olhou para mim. Nós estávamos descansando na sombra, depois da piscina, do mergulho, e ele se espantou. Et incarnatus est Spiritus Santo, et ex Maria Virgine, et homo factus est crucifixus etiam pro nobis sob Pôncio Pilato. O contato com as crianças tem relação com a minha necessidade de solidão. A intolerância que eu tenho por criança é que criança perturba, né? Criança é um ser que perturba, é um ser que incomoda. Criança é uma tortura, né?
É uma tortura chinesa permanente para as pessoas adultas. Nunca eu teria filho. De forma alguma, não é uma coisa que me incomoda, não. A falta de filho. Eu prefiro criar gatos. Eu gosto mais de bicho do que de gente. Eu gosto mais de gato do que de criança, por exemplo. Mas foi uma fase. Talvez porque eu estivesse tomando conta de uns sobrinhos que me atormentavam a vida. Mas agora eu me lembro de que, afinal de contas, eu também fui uma dessas criaturas terríveis. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar, as asas que Deus lhe deu. Se eu tive uma experiência mediúnica, metafísica, tive uma que foi conclusiva para mim. Depois dessa eu não tenho... Depois dessa, eu não tenho dúvida na existência de qualquer coisa depois da morte. Eu fui hospedado numa casa em Petrópolis,
vazia, junto com a escultora, que na ocasião não era escultora, a Mary Vieira. Ela está na Europa atualmente. Nós fomos dormir e eu fui incorporado por uma entidade com a finalidade exclusiva de matar a saudade daquele ambiente, que era a primeira vez que eu via. E quando eu estava incorporado, eu estava dominado pela entidade, eu sabia que era eu, Farnese de Andrade. E ao mesmo tempo eu estava matando saudade, uma saudade pungente da casa. E depois, 3 meses depois, houve uma segunda tentativa de incorporação que eu resisti. Essa experiência para mim foi definitiva. A ciência pode explicar tudo, como radiações que ficaram, forças, energia. Mas existe uma coisa aí no meio que eu acho meio difícil de explicar. É a parte vamos dizer, afetiva. Eu estava matando saudade daquela casa. Matando saudade daquele ambiente que tinha sido meu. Não é... É impossível. Não há possibilidade nenhuma de felicidade. Se você tem a consciência da morte, você não pode ser feliz, da destruição, do desaparecimento. A não ser que você acredite na volta, na reencarnação, que é uma coisa que está estudada cientificamente, né? Está sendo estudada cientificamente. Se você acredita na volta, na reencarnação, então você pode aceitar a morte. Mas se não acredita, não aceita. E se você não aceita a morte como uma transição, o ser humano não pode ser feliz. Quando ele tem a consciência da morte, não há possibilidade de felicidade. Marcou no sentido, eu não gostava do meu pai, eu nunca tive afinidade com ele e chorei realmente de uma maneira violenta. Eu reagi de uma maneira violenta quando eu vi ele morrer. Mas aquela velha história, a gente não chora a morte do ser que está morrendo. A gente chora a própria morte da gente, né? A morte que a gente sabe que vai enfrentar. Naquele momento você chora, você tem um desespero, não é pela criatura que vai. Pela sua própria morte que você está vendo ali. Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado.